Amém, queridos, graça e paz. Boa noite. Deus vos bendiga. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Tiago. Capítulo 2. No domingo eu comecei um assunto que eu não consegui concluir. E eu pretendo concluí-lo hoje, se Deus quiser. 2,14. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem, estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Você crê que essa palavra é de Deus? Amém. Fiquem à vontade, podem sentar-se, só não pode cochilar. Queridos, na última mensagem, no domingo, abordamos um tema bem interessante. A mensagem foi gravada, está no nosso canal. E o tema foi: os demônios são crentes, mas não são salvos. Que coisa, hein? São crentes, mas não são salvos. E abordamos naquela ocasião dois tópicos, né? A fé morta e a fé dos demônios. Explicamos que a fé morta ela é intelectual, isso? É aquele tipo de fé que fica somente no campo das ideias. Ela é inoperante, estéril, uma fé inútil, morta. Né? Nada faz, nada produz, nada realiza. Isso nós vimos no domingo. E Tiago usou até uma ilustração bem prática para exemplificar a pessoa que tem esse tipo de fé. Tiago 2, 15 e 16, na NVT, nova versão transformadora. Já teve uma que caiu pelo lado ali. Diz assim: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhes derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Uma pergunta que não resolve nada, né? Vai, come, bebe, dorme, descansa, a pessoa não tem nada. Em que isso ajuda? Ou seja, a fé morta é separada de obras de fé. Uma pessoa com a fé morta, ela fala, mas não faz. Promete, mas não cumpre. Ela ora até muito, mas não ajuda. E analisamos também a fé dos demônios. E estou dando uma retrospectiva aqui, queridos. A mensagem está completa, depois ouça, para não ficar igual cego no tiroteio. E vimos que essa fé dos demônios,
é muito mais profunda do que a fé morta, né? Pois a fé morta, ela atinge o quê? O intelecto. Mas a fé dos demônios vai do intelecto para as emoções. Ou seja, segundo a Bíblia, os demônios possuem um nível de fé mais avançado do que muitos crentes. Sabia? Aí você tem que ficar indignado. Não, eles não podem ser mais do que eu, não. Pelo amor de Deus, demônios ter mais fé que eu. E Tiago vai falar que tem. Tiago 2,19. Tu crês que é um só Deus? Se perguntar, fazer aí um IBGE, quem crê em Deus, meu irmão, 100% do brasileiro, quase 99,9% vai falar que crê em Deus. Vai falar que crê em Deus. O ateísmo é uma minoria muito grande, muito pouca, muito grande. São poucos. A maioria vai falar que crê em Deus. Aí Tiago faz uma pergunta. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem, ou tremem. Tem uma versão até interessante que diz que os demônios tremem de medo e de terror. Então aqui, segundo Tiago, segundo o contexto geral da Bíblia, o demônio, os espíritos malignos, não são seres lendários. São personalidades do mal que a missão é destruir o ser humano. Aonde eles vão, eles arrasam, destroem. Agora, um detalhe interessante, né? Os demônios creem, estremecem ou tremem. É interessante esse detalhe. O crer fala de intelecto. E o tremer fala de emoções, sentimentos, arrepios. Já viu aquela pessoa que se arrepia toda e acha que é muito legal? É bom, não sou contra o emocionalismo, não. As emoções fazem parte. Por mais que eu não seja de natureza emocional, eu não sou contra as pessoas que choram, se arrepiam, têm visões, desde que não seja algo somente no campo demoníaco. Aqui nesse nível, que crê em Deus, tem emoções, mas é destituído de obras. Então os demônios acreditam em Deus, como diz o texto, e tremem em consequência dessa fé, mas não são salvos. São crentes, mas perdidos. Eles não são ateus, não são agnósticos. O ateísmo nega a existência de Deus. O agnóstico diz que Deus, se existe um Deus e está muito distante, não está nem aí para a criatura. Eles não são politeístas, não creem em vários deuses, eles creem em um só Deus. Crês tu que há um só Deus, os demônios creem. E eles também não são panteístas, que diz que tudo é Deus, Deus é tudo. Não, para eles há um único Deus. Eles creem em um único Deus, Criador dos céus e da terra. Até porque, queridos, eles foram criados por Deus, como anjos. Porém, eles pecaram juntamente com o maioral dos demônios, com Satanás, e foram transformados em demônios. Ou seja, a fé deles, dos demônios, é uma fé de primeira mão. De primeira mão, não é? Eles não ouviram falar. Não. Porém, mesmo com toda essa crença, estão perdidos. Mesmo acreditando que há um único só Deus e verdadeiro, estão condenados. Agora, há algo que me consola, me anima. Sabe o que é? É que os demônios não têm mais chance de serem salvos. Eles não podem mais se arrepender. Não, eles são demônios e continuarão sendo demônios por toda a eternidade. Existem aqueles que fazem aí, quando vão expulsar o demônio, e tentam até converter. Se arrependa, demônio, para que você seja salvo. Mas a Bíblia não mostra essa possibilidade de salvação. Porém, nós, seres humanos, queridos, podemos nos arrepender dos nossos pecados. É uma diferença. Eles não podem. Nós podemos. Podemos chorar aos pés da cruz. Podemos clamar a Deus por salvação. Podemos clamar a Deus pedindo para Ele tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Podemos. E glória a Deus por isso. Podemos, queridos, com a ajuda do Espírito Santo, continuar crendo em Deus, mas crendo da maneira correta.
não só tendo a fé dos demônios, que eles creem em Deus, mas tendo uma fé genuína, e Tiago vai falar sobre isso. E a maneira correta de crer em Deus, segundo o texto que lemos, é não divorciar a fé das obras. É isso que Tiago diz. É por isso que Tiago chega aqui agora ao ponto principal. Ele vai enfatizar a fé salvadora. Ele vai provar, queridos, por A mais B, que a fé verdadeira ela é acompanhada de atitudes e não somente de crenças e sentimentos. Não basta crer, não basta sentir, senão agir. Para Tiago, a fé que salva nunca vem só. Isso é lindo. Ela é seguida o quê? De ações. E envolve o quê? O ser humano como um todo, intelecto, emoções e vontade. Veja bem, repetindo, a fé morta atinge apenas o intelecto. A pessoa diz que crê em Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Só que não pode parar nisso. Ela sabe o que tem que fazer quando está nesse nível, mas geralmente não faz. A fé demoníaca envolve o intelecto e as emoções. Por quê? Porque os demônios creem em Deus, como já vimos, né? Estremecem. Mas são o quê? São depravados. São espíritos imundos. A pessoa que eles se apossam, geralmente, e não vou dizer, geralmente não, sempre ela é levada a uma vida de imoralidade, de desgraça. Ou seja, apesar de crer, tremer, o comportamento dos demônios é terrível. Da mesma forma, a pessoa que às vezes sente algumas coisas, como tremor, medo, mas sua vida é suja, é podre. Tem fortes emoções, mas um podre coração. Então, essa é uma das marcas da fé demoníaca. Mas a fé salvadora, ela toca a vontade. E isso é lindo. Em outras palavras, na fé salvadora, a mente compreende a verdade. O coração deseja a verdade. E a vontade age de acordo com a verdade. Então, queridos, é sobre a fé que salva que eu estarei pregando nessa noite. Isso foi só uma introdução. Então imagine que a mensagem vai ser longa. Né, Ana? Vai dormir não? Isso porque, queridos, para Tiago, assim como para nós, a fé que salva, ela é evidenciada pelas obras, apesar de não sermos salvos pelas obras. Às vezes dá um nó na cabeça, não é isso? Veja comigo mais uma vez, aí no capítulo 2, deixa a Bíblia aberta, vai conferindo. O versículo 20 diz que a fé sem obras é inoperante, certo? É morta, estéril. O versículo 21 diz que Abraão foi justificado pelas obras. Acompanhem. O verso 22 diz que a fé de Abraão operava juntamente com as suas obras, e com efeito foi pelas obras que a fé dele se consumou, foi aperfeiçoada, né? Ou em outras versões, se tornou perfeita. Já no versículo 24 diz que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Verso 25 diz que Raabe também foi justificada pelas obras. O verso 26 diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É como um cadáver. É um texto forte. Por causa dessas declarações aqui bombásticas de Tiago, Martinho Lutero, o pai da Reforma, ele chamou essa carta de Tiago de uma epístola de palha, que não tinha o peso do Evangelho. E ele era tão crítico quanto a carta de Tiago, que quando ele traduziu o Novo Testamento pela primeira vez, ele botou Tiago de fora, não incluiu. Depois ele se retificou, se consertou, se arrependeu e incluiu. Por quê? Para Lutero, Tiago estava aqui de maneira descarada, contradizendo Paulo. Para Lutero, Tiago estava sendo antiético. Já viu o cara antiético? Às vezes ele é um pastor auxiliar. E o pastor presidente tem uma visão, tem uma mensagem, às vezes prega uma coisa e na outra oportunidade o cidadão vem e prega totalmente contrário. Bate de frente com a liderança.
Então, na visão de Martim Lutero, Tiago aqui estava sendo antiético, antibíblico e até anticristão, ao enfatizar a salvação por obras. E, se fizermos uma leitura superficial, podemos realmente deduzir que Tiago estava batendo de frente com Paulo. Podemos deduzir que eles falavam uma linguagem diferente. Podemos interpretar que um pregava a salvação pela fé somente e que o outro pregava a salvação por obras somente. Paulo pregava a salvação pela fé, Tiago pregava a salvação pelas obras. Se não, vejamos, olha só que interessante. Em Romanos 3,28, Paulo disse que o homem é justificado pela fé. Romanos 3,28. O homem é justificado pela fé, independente das obras. E Tiago 2,24 diz que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Dá um nó, não dá? Um diz uma coisa, o outro diz outra. Romanos 4,2, Paulo diz que se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Já Tiago, no capítulo 2,21, faz uma pergunta retórica. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Agora, será que Tiago está contradizendo Paulo? Será que Tiago discordava totalmente de Paulo em relação à salvação? Será que Paulo ensinava a salvação pela fé somente? E Tiago ensinava a salvação por obras? Claro que não, queridos. Eles não estavam pregando doutrinas diferentes, mas enfatizando pontos diferentes. Essa é a questão. Eles receberam ministérios diferentes, mas não uma mensagem distinta, uma do outro. Não. Eles olhavam a mesma verdade, mas por ângulos opostos. Sendo assim, para Paulo, a causa ou a fonte da salvação era a justificação pela fé somente. Simples. Ou seja, o homem morto em delitos e pecados, ao se arrepender de todos os pecados e receber a Jesus como único Senhor e Salvador, ele é justificado gratuitamente, sem fazer nada. Isso é o Evangelho, e essa é a justificação pela fé. Agora, para Tiago, a evidência ou o resultado da salvação são as obras. Cada um mirava em um ponto. Ou seja, esse pecador, agora justificado, que foi à cruz, foi salvo de maneira sobrenatural, sem nenhum mérito próprio, como aquele ladrão na cruz, que somente olhou para Jesus, reconheceu Jesus como Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não fez nada. Esse cidadão, o ladrão na cruz, foi salvo pela graça mediante a fé. Simples. Não teve tempo para fazer obra alguma. Morreu na cruz. Agora, o pecador, depois de justificado, com as suas obras, mostra ou demonstra que foi salvo, quando dá tempo. Nem sempre dá tempo. Às vezes a pessoa se arrepende nos últimos instantes de vida. Às vezes a pessoa está em agonia, nós não sabemos os últimos momentos de uma pessoa. Não dá tempo para praticar, para fazer algo que demonstre a sua fé. Mas a pessoa é salva. E mais, queridos, para Paulo a salvação era recebida somente pela fé. Mas para Tiago aqui, a salvação é reconhecida somente pelas obras. Irmãos, a salvação, como já disse, é pela graça mediante a fé. Graça é o quê? Presente. Graça é o quê? É dom. O que temos que fazer para receber essa graça? Só crer. Só crer. A base da nossa salvação foi a entrega total de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Na cruz, Jesus morreu a nossa morte e nos comprou de volta para Deus com seu próprio sangue, sangue santo, imaculado. E quando eu olho para a cruz e vejo o quanto Ele me amou, o quanto Ele se entregou, só me resta, a mim e a você, praticar, viver
aquilo que eu creio. Isso porque, queridos, a fé verdadeira produz obras. E se não há obras, a fé não existe. Portanto, dizer que é salvo somente pela fé, sem a evidência de obras, não há proveito algum, segundo Tiago. Sendo assim, fé e obras são os dois lados da mesma moeda. Quando analisamos o contexto em que as cartas de Romanos e Tiago foram escritas, nós podemos entender melhor esse assunto. Por exemplo, Paulo, ele é um teólogo. A sua carta à igreja em Roma é um dos maiores tratados teológicos da história, onde ele discute o que é necessário para o homem ser salvo. Esse é o ponto. Tiago, por outro lado, é um pastor que ele elabora um tratado ético, né? Sua discussão é sobre o comportamento dos crentes, como eles devem proceder, posto que são salvos. O que fazer? Já que vocês são salvos em Cristo Jesus, onde estão as obras que provam aquilo que vocês dizem? Eles estão, então, analisando o tema aqui de perspectivas absolutamente diferentes. Paulo ensina, então, teologia e Tiago, ética. O que Paulo está ensinando aos romanos é isso aqui. Para o novo nascimento, para a conversão, as obras não têm valor. Só a fé é válida para a salvação. Agora, o que Tiago aqui está ensinando é o seguinte: após a conversão, a fé sozinha não tem valor. Deu para entender? Ficou claro? Paulo pregava e ensinava, querido, que as obras acompanham a fé verdadeira. E isso é o que está claro na palavra. Lá em Efésios 2:8, olha que lindo: pela graça você é salvo por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o crente, ele foi criado para as boas obras, como diz aqui Efésios 2:8, mas não é salvo pelas boas obras. Tiago concordou com Pedro, lá no Concílio de Jerusalém, que a causa da salvação é a graça de Deus mediante a fé em Cristo. Lá no concílio, em Atos 10, 15, versículo 10 e 11, olha o que Tiago diz, o mesmo Tiago que escreveu essa carta que ora estamos lendo. Olha o que Tiago diz: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também, os gentios. Então essa é a ênfase. O próprio Tiago aqui está falando salvação pela graça. Pela graça. Então a verdadeira fé conduz à salvação. Quem crer de verdade age de acordo com aquilo que crê. E Tiago vai usar dois personagens para ilustrar essa questão das obras que acompanham a fé. Quais são os dois personagens aí do nosso texto que lemos no início? Abraão e Raabe. Tiago usa dois exemplos que são o extremo um do outro. Se você não conhece nem Abraão nem Raabe, leia a Bíblia, meu amado. Abraão, ele é considerado o quê? O patrono do povo de Israel. Raabe morava numa cidade pagã, Jericó, estava para ser condenada. Abraão era temente a Deus, homem de Deus, amigo de Deus. Raabe era uma prostituta de Jericó. Abraão, como já disse, foi chamado de amigo de Deus. Raabe pertencia a um povo que era inimigos de Deus. O que tinham em comum entre Raabe e Abraão? Uma fé extraordinária em Deus. É o que há de em comum nos dois. Os dois creram e agiram. Ambos confiaram na palavra de Deus. Ambos depositaram a fé na pessoa certa. A questão não é a fé em si, queridos, mas o objeto da fé. Não é fé na fé. Não é fé nos ídolos, fé nos ancestrais.
fé na confissão positiva, fé nos méritos pessoais, mas o fundamental é a fé em Deus e em sua palavra. O importante é a fé em Cristo como único e suficiente Salvador e eterno de nossas almas. Essa é a fé certa, correta. A fé salvadora, então, implica despojar-se de qualquer confiança em nós mesmos, no que fazemos, em quem somos, mas depositar todo o nosso futuro, toda a nossa fé, toda a nossa confiança naquele que morreu a nossa morte. Então a salvação é um dom de Deus. Tiago cita 2 exemplos para defender sua tese de que a fé sem obras não salva. O primeiro exemplo foi de Abraão, vou repetir, versículo 21 a 24. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Queridos, Abraão é o personagem mais honrado da história bíblica. Sabemos que sua esposa era estéril e foi curada de maneira milagrosa. O filho da promessa, Isaque, nasceu em sua velhice. E quando esse filho já era um jovem, Deus pede a Abraão que o ofereça em holocausto. Lembram da história? Abraão obedeceu, subiu ao monte para sacrificar seu filho. Mas na hora H, Deus intervém e diz, lá em Gênesis 22, 12: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Deus provou Abraão. Deus não é a favor de sacrifícios humanos, mas provou a ele até onde iria o amor, se ele amava mais o filho do que a Deus. E é nesse contexto que Tiago diz que a fé de Abraão operava juntamente com suas obras, e com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, se cumpriu a Escritura, o qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus, na carta de Tiago. E Tiago aqui, queridos, ele interliga 2 passagens do livro de Gênesis. É interessante. A primeira é a passagem de Gênesis 22, versículo 1 a 8, onde Deus prova Abraão em relação ao seu filho Isaque, que nós falamos já. A segunda passagem é Gênesis 15, versículo 4 a 6, quando Deus promete a Abraão um filho. Deus havia prometido. Diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, a Abraão, dizendo: este não será o teu herdeiro, em relação a Eliezer, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Como então, queridos, Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha sido justificado pela fé, aí no capítulo 15, versículo 6? Como? Pela fé. Ele foi justificado diante de Deus, e a sua justiça foi declarada. E pelas obras ele foi justificado diante dos homens, e a sua justiça foi imputada. Em Gênesis 15, ele creu. Em Gênesis 22, ele agiu. Estava as duas coisas andando juntas. A fé do patriarca foi demonstrada o quê? Por suas obras. Ele não foi salvo por obras, mas provou sua fé pelas obras. O mesmo acontece hoje, em nossos dias. Só que a comparação é difícil. Eu não posso afirmar, por exemplo, que o que você faz de bom, as suas obras, é uma evidência de que você é salvo. Porque só Deus e você sabe qual a motivação por trás de cada ação. Muita gente faz obras de caridade até, distribui comida na rua, dão quentinhas, mas a fé em Deus é uma fé distorcida, não é uma fé bíblica, não é uma fé salvadora.
Nós não ensinamos, queridos, que obras mais fé é igual salvação. Não ensinamos isso. Mas ensinamos que a fé verdadeira nos leva a agir em prol do próximo. E para enfatizar, Abraão não foi salvo pelas obras, mas pela fé que produz obras. Ele já cria em Deus quando obedeceu. Essa foi a obra da fé. Fé é confiar a ponto de obedecer. Fé é confiar a ponto de obedecer. O segundo exemplo citado por Tiago foi o de Raabe, aí no versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Já vimos anteriormente que Raabe era pagã, não é isso? Ela morava em Jericó, uma cidade que estava para ser totalmente destruída por Deus por causa dos seus pecados. 2 homens de Israel foram à cidade para espionar qual seria aí a melhor maneira de invadir a cidade de Jericó. O rei de Jericó, diz o texto lá no livro de Josué, descobriu que eles haviam se escondido na casa de Raabe. E foi nesse contexto que Raabe esconde os espias e depois os ajuda a fugir. Salvou a vida dos espias. E Tiago vai dizer que foi essa atitude que a salvou da morte, não somente ela, mas também todos seus familiares. Todos foram poupados. A cidade foi destruída. As muralhas caíram. E o mais interessante é que a casa dela estava construída na muralha e a parte da casa dela não caiu. Como que Deus é misericordioso, né? E quando estavam para invadir Jericó, Josué declarou que, lá em Josué 6,17, a cidade seria condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Agora, surge uma pergunta: será que Raabe foi salva pelo que fez? Ou sua obra foi consequência de sua fé? Aí você fala assim, mas que fé? Ela já conhecia Deus? Amados, a obra de Raabe em esconder os espias de Israel foi consequência da fé que ela tinha em Deus. Eu falo isso sem temor, sem medo de errar. Mesmo sendo uma mulher prostituta que morava numa cidade condenada, ela ouviu falar do Deus de Israel e creu. Quando o termo diz aqui, a Bíblia fala prostituta, são marcas que ficam na pessoa. Talvez ela já tinha mudado a prática de vida por ter temor a Deus. O texto não fala claramente. Mas lá em Josué 2, versículo 9 a 13, a conversa que Raabe teve com os espias mostra que ela já cria no Senhor. E Raabe, Josué 2, 9 a 13, disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, olha a declaração dessa mulher, gente. Deus é Deus acima nos céus, é mais do que uma teóloga. Agora, disse ela, jurai-me e vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tens, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, a fé dessa mulher é genuína. A fama do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, estava indo longe. Chegou a Jericó. Eles sabiam dos milagres que haviam acontecido. Então Raabe creu com o coração. E ela declarou com sua boca
dizendo: o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E ela agiu, queridos, escondendo os espias para que não fossem mortos. Essa foi a obra da fé. Certamente, essa era uma fé extraordinária. A atitude dessa mulher foi tão marcante que foi inserida pelo Espírito Santo na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11:31 diz que pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Queridos, somente duas mulheres, Sara e Raabe, são citadas pelo nome aqui na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Ela está aqui. Então, veja que interessante. Tiago diz que ela foi justificada pelas obras e o autor de Hebreus diz que ela foi poupada pela fé por causa da sua obra. É lindo isso. Raabe poderia ter demonstrado uma fé morta, nada além de uma experiência intelectual. Ou ela poderia ter demonstrado uma fé demoníaca, envolvendo somente a mente e as emoções. No entanto, ela exercitou uma fé dinâmica. Sua mente descobriu a verdade. Seu coração foi tocado pela verdade. E a sua vontade agiu de acordo com a verdade. Ela provou sua fé por meio das suas obras. Fé e obras, duas palavras que se completam. Posteriormente, Raabe se casou com um homem chamado Salmão e deu à luz Boaz, que se casou com Ruth. O filho de Ruth, chamado Obed, foi pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi, de onde veio a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 1, versículo 5. Tiago conclui, dizendo no verso 26, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Abraão creu e porque creu, agiu. Raabe creu e porque creu, agiu. Crer e não agir é ser como um defunto espiritual, com corpo, mas sem vida. Sem vida. Amados, precisamos ultrapassar os limites da crença e chegar às obras. Precisamos crer realmente que há um Deus, um só Senhor, um só Espírito, e ao mesmo tempo ter comunhão com esse Deus. Não ficar só na crença, mas ir para a prática. Prática da oração, da leitura, das boas obras, da contribuição. Eu creio em Deus, amo os irmãos, amo congregar. Mas a pessoa não consegue nem contribuir com o mínimo de 10% com a causa. Não contribui com missões. Não ajuda na escola dominical. Ah, pastor, essa igreja é pequena. Não tem, irmão, o que mais tem é coisas para se fazer. Mas tem que partir do coração. Muitos creem em Deus, mas não buscam sua face diariamente. Precisamos crer, queridos, que a igreja é um projeto de Deus e, ao mesmo tempo, agir para que esse projeto avance para a glória de Deus. Como agimos? Contribuindo, já disse, orando pelos irmãos, ajudando no que for necessário. Precisamos crer, sim, que sem arrependimento de pecados não há perdão. E, ao mesmo tempo, precisamos nos arrepender. Não basta crer, precisamos agir. Nos arrepender e, com a ajuda do Espírito Santo, deixar qualquer tipo de pecado que esteja se interpondo entre nós e o Senhor. O crente tem mais motivos para se arrepender, querido, do que os incrédulos. Sabia? O crente conhece a palavra e a palavra sonda seu coração. Como não nos arrependermos diante de tanta luz que recebemos da palavra? Quanto mais perto de Deus, mais consciência temos do pecado. Quanto mais longe de Deus e sua palavra, menos arrependimento teremos. À medida que nos aprofundamos na comunhão com Deus e com sua palavra, mais somos convencidos de nossos pecados. E eu quero concluir com algumas perguntas pessoais e confrontadoras. Será que houve algum momento em nossa vida que percebemos que éramos pecadores e levamos isso a Deus em oração?
Reconhecemos? Já houve algum momento? Senhor, tem misericórdia de mim. Será que em algum momento da vida o nosso coração nos levou a fugir da ira vindoura? É uma ira vindoura que está mais próxima do que nunca. Alguma vez fomos seriamente confrontados com nossos pecados? Seja através de uma pregação, seja através do momento de oração? Fomos confrontados ao ponto de chorarmos? Será que entendemos verdadeiramente o Evangelho? O Evangelho que ensina que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação? Será que compreendemos e confessamos que somos incapazes de salvar a nós mesmos? Que não há obras suficientes para sermos salvos? Porque o assunto que tratamos aqui nessa noite, se não for bem entendido, a pessoa pode pensar, então agora eu vou praticar para demonstrar que eu sou. Não. Você tem que se arrepender, buscar a face do Senhor, e a obra é como um fruto. Você já viu uma mangueira em determinado lugar fazendo força para dar fruto? Não, é natural. Ela vai produzir fruto. E assim tem que ser com a nossa vida. Antes de se esforçar para dar fruto, para contribuir, para se envolver, ore, Senhor, muda o meu coração. Tira esse coração de pedra aqui e põe um coração de carne. Será que compreendemos e confessamos que somos incapazes de nos salvar? Será que já nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados e os deixamos para trás? Ou amamos o pecado e desejamos desfrutá-lo por tempo máximo possível? Será que eu crio de verdade em Jesus e confio nele como meu único Senhor e Salvador? Temos ou tenho um relacionamento vivo com ele por meio da palavra de Deus e da oração? Como está a minha vida? Como estão as minhas obras? Eis a questão. Minha vida realmente foi transformada pelo Evangelho? Minhas obras são constantes ou apenas ocasionais e fracas? Estou procurando crescer nas coisas de Deus? As pessoas ao meu redor podem notar que eu sou cristão? Se eu fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para me condenar? Já pensou nessa pergunta? Tenho desejo de falar de Jesus para os outros ou tenho vergonha? Desfruto comunhão com as outras pessoas? Tenho prazer em participar dos cultos? Estou pronto para a volta de Jesus? Ou ficarei envergonhado naquele grande dia? São perguntas que só eu e você podemos responder. Amém, queridos?